Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos. Muito boa tarde. Está começando o nosso Virando o Jogo desta quarta-feira, aqui pela RS Play, no canal 524, de segunda a sexta-feira. Estamos por aqui às 14h, claro, falando de futebol. E hoje, especialmente, a gente vai repercutir o que aconteceu na última segunda-feira, lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, naquela derrota triste do São José contra a equipe do Juventude. E claro, começar a projetar aí, porque final de semana já tem compromisso pela Taça Farroupilha. E a gente está recebendo, mais uma vez, já é da casa, para nos esclarecer, saber o que pensa o clube, posicionamento e como é que segue a vida daqui para frente. Executivo de futebol do São José, Nilton Batista. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Barbosa. É sempre um prazer estar aqui contigo e participando do teu programa e tentando lamber as feridas para levantar a cabeça, que no sábado nós já temos uma decisão contra o Novo Hamburgo. Pois é, hoje nós poderíamos estar falando do confronto contra o Grêmio, né? Que seria a semifinal e que seria também um início de ano perfeito, assim, né? Se tratando de dificuldade, futebol do interior, montagem de grupo, porque o grupo ele foi praticamente todo reformulado, mas a gente viu tudo o que aconteceu em Caxias do Sul. Antes de mais nada, o que pensa o São José sobre possíveis erros, sobre tudo o que aconteceu na segunda-feira? Bom, Barbosa, ontem eu tomei por iniciativa, liguei para o Leandro Voaden, que é o diretor de árbitros da FGF, fui lá conversar com ele foi muito solícito, me atendeu, vimos alguns lances, algumas coisas foram esclarecidas, outras não. Ele até ficou de me mandar depois uma definição, porque o que ocorre? Teve alguns lances capitais no jogo, algumas coisas que eu nem questionei para ele. A expulsão do meu jogador foi infantilidade mesmo do meu atleta ter feito aquela falta já tendo amarelo. O pênalti, que foi a favor do Juventude também, a gente nem questionei na hora, mas algumas coisas me chamaram muita atenção no despreparo do Francisco e da sua arbitragem no jogo contra o Juventude. Vou te citar alguns exemplos. No intervalo do jogo, eu fui até o vestiário da arbitragem para perguntar para o delegado e o Francisco o que aconteceria, se eu teria ainda direito a 3 tempos, porque a contusão do Fábio, eu tinha 6 substituições, mas não sabia se teria 3 tempos ou teria 2, porque eu tinha queimado um tempo ali. Ambos me disseram, não, tu tem direito a 3 tempos. E estava todos os árbitros dentro do vestiário. Tu tem 3 trocas ainda, 3 tempos para fazer as trocas ainda. Estavam todos dentro do vestiário. Beleza. Eu passei isso para a minha comissão técnica, subi para o camarote do Juventude. No camarote do Juventude, daqui a pouco tocou meu telefone. Era o analista me ligando para me descer no gramado, porque o delegado e o quarto árbitro não estavam deixando o Gabardo Júnior fazer o terceiro tempo, porque já tinha usado 2 tempos. Bom, isso aí, eu não tenho... Eu perguntei para o Voaden, falei para ele foi uma novidade, ele não sabia disso. Mas, cara, me diz qual é o objetivo de um trio, de um quarteto de arbitragem com o seu delegado, quando eles estão dentro do vestiário. O dirigente chega lá, pergunta para eles, o árbitro e o delegado te respondem uma coisa e durante o jogo eles mudam por conta deles. O árbitro está apitando, tá lá, ele não tem culpa disso. Só que o quarto árbitro e o delegado estão ali. Por quê? Estão torcendo para o Juventude? Porque daí eu desço, tenho que invadir a área do mesário do quarto árbitro e sempre, pô, o que vocês estão fazendo, cara? Vocês estão tirando a atenção da minha comissão técnica, em vez de cuidar do time, eles estão brigando com vocês para fazer uma troca que eles têm direito. O delegado incrédulo, com a cara que estava apavorado, porque o Juventude estava perdendo o jogo, o delegado é da casa, entendeu? Ele não ia ter outro jogo para fazer ele do Juventude, eu acho. Então ele estava apavorado, ele começou a gaguejar, não sabia me responder, e eu fui no quarto árbitro, e o quarto árbitro para mim assim, ó, não, calma, é o calor do jogo. Eu digo, mas que calor do jogo? Ele vai fazer as 3 trocas porque foi combinado. E aí, o bom senso da Maíra, que era assistente do lado, disse, não, eles têm direito a 3 trocas.
Então, olha o absurdo, eu tenho que O sair... delegado e o quarto árbitro falando uma coisa e a Maíra, que fazia parte do trio, falando outra. Exatamente. E aí, falei, a Maíra confirmou, daí o quarto árbitro, tá. Então tá, tem 3 trocas. Daí eu avisei minha comissão dela, pode fazer a terceira troca. Terceiro tempo, pode parar. Cara, esse é o cúmulo. Tira toda a atenção dos profissionais que estão trabalhando ali, porque nós estávamos desgastados com o jogador a menos, queríamos fazer a troca. Eu tive que descer do camarote para invadir o campo, para brigar por uma coisa que tinha sido acordada e está em regulamento. Não, e essa descida aí nós estamos falando de no mínimo uns 8, 10 minutos, né? Eu não vi o gol do Juventude, o primeiro gol, porque eu estava fazendo esse trâmite. Então, isso aí como é que eu vou dizer? É inexplicável uma atitude dessa. E a gente não consegue entender. E aí, eu vou para o mais agravante. No primeiro tempo da partida, teve jogador expulso, ambulância atendendo o Fábio foi atendido dentro do campo, aí veio o pessoal, removeu para a ambulância e foi dado 6 minutos de acréscimo. Aí, no segundo tempo da partida, que não teve expulsão, não teve ambulância para atendimento de ninguém, o árbitro, por conta própria, porque eu ouvi o áudio, foi ele que solicitou a todo mundo, eu vou dar no mínimo 9. E foi sugerido para ele menos. Não, na conversa sugeriram menos. A Maíra queria que desse 7 minutos. E ele, não, eu vou dar no mínimo 9. É de 8 a 9, eu vou dar 9. Uma iniciativa dele. Enquanto não virar, não acaba. Pô, então eu acho assim, ó, se terminasse com 7 ou 6, que eu acho que era o mais justo, o São José estaria aqui hoje, nós estaríamos conversando sobre a semifinal contra o Grêmio. Então foi tirado do São José esse direito, entendeu? E deu 9, depois deu mais um, que deu 10, a Juventude empatou aos 99 e virou aos 101. No final do jogo, eu fui educadamente dentro do campo perguntar para ele, Francisco, por que tu deste 11 minutos, se o Juventude fez o gol de 11 minutos, se tu deu 9 mais 1, por que tu não terminou com 10? E ele disse a mim, eu não posso terminar com a bola no ataque. Bom, então eu não sei por que se é estipulado o tempo de acréscimo. Porque eu não posso terminar com a bola no ataque, ou eu tenho que levar o jogo até a Juventude fazer um gol. Só faltava ele me dar essa resposta, né? Então, isso aí nos deixa muito chateados, um prejuízo financeiro imensurável, porque nós teríamos, se nós tivéssemos passado, nós teríamos vaga na Copa do Brasil, vaga na Série D, com a pontuação que nós faríamos provavelmente campeão do interior, entendeu? Tudo foi nos tirado por um excesso de acréscimos dado pela arbitragem. É um prejuízo que a gente fala aqui muitas vezes de que, na verdade, quem assiste o futebol do Rio Grande do Sul e foca na dupla Grenal não sabe o que significa, né, para os clubes do interior. Perder uma vaga para a Copa do Brasil, perder uma premiação de próxima fase, é muita coisa envolvida, né? Não é simplesmente... não, vamos seguir na Taça Farroupilha, não fomos para as semifinais e a vida segue. Não, existe uma programação financeira que acaba perdendo, né? Acaba perdendo. Eu vou te dizer para ti, ó, a minha folha salarial dos meus atletas é 10% da folha do Juventude, tenho certeza. Só que o brio que os meus atletas tiveram no jogo, por merecimento essa vaga teria que ser nossa. Porque enquanto estava 11 contra 11, nós estávamos melhor que o Juventude e com 10 homens nós abrimos 2-0. Só que fatores para mim que são extracampos que vieram para dentro do campo nos tiraram essa classificação. E agora, erraram? Vão admitir que erraram? Podem admitir que erraram. O jogo não volta mais, o prejuízo não volta mais. E eu hoje tenho que pegar os meus atletas e levantar a cabeça deles de tudo que aconteceu para jogar sábado contra o Novo Hamburgo. Outra incoerência, aí eu digo da FGF. Nós somos o último clube a jogar as quartas de finais na segunda-feira. Por que o jogo do São José não é na segunda-feira? O do São Luís contra o... Desculpa, me fugiu agora o... São Luís e Caxias é na segunda-feira à noite. Por que o São José que jogou na segunda vai jogar sábado no Estádio do Vale? Não é por causa da TV, porque para a TV, tanto um jogo como o outro não é dupla Grenal, não faria diferença. Mas incoerência, parece... Por que não foi 2 jogos no sábado e 2 jogos no domingo? Eu não consigo entender. Nós somos o último time a jogar e agora nós vamos ser o primeiro time a jogar o quadrangular da Taça Farroupilha. Então, são certas coisas que a gente não consegue entender. Eu não sei se tem algum problema com a camisa do São José,
Porque o São José, eu até comentei com o Voaden, será que é porque os caras chegam lá, a arbitragem chega lá, eles são bem tratados, eles são bem recebidos, ninguém pressiona eles, eles têm que sair escoltado pela brigada. Será que eu estou fazendo errado? Eu vou ter que fazer como outros clubes fazem, bota o cara lá, não dá um copo d'água pro cara, deixa o cara lá, tem que sair escoltado pela brigada, senão não sai do estádio, manda a torcida cuspir nos caras. Eu vou ter que fazer isso? É por isso que o São José peca? Porque assim, ó, primeiro o árbitro vai apitar o primeiro jogo de gauchão do Série A. Aonde é que ele vai apitar? Passo da Areia, jogo de São José. Trio feminino, nada contra o trio feminino, mas é um trio feminino que vai apitar o primeiro jogo delas. Vai apitar onde? No Passo da Areia. Foi São José e Monson, né? Isso. Tá? Vanessa Hartmann. E aí tivemos alguns problemas, porque eu e o Gabardo falamos pro nosso jogador, ó, deixa ela fazer o trabalho dela, não complique o trabalho dela, vamos jogar bola, só que o pessoal do Monson todo pressionou ela, e o jogo foi um jogo muito parado e teve influência deles na arbitragem da Andressa. Então, o que eu te falo, a gente quer fazer as coisas certas, mas a gente está vendo que as pessoas que não fazem certo estão tendo vantagem sobre nós. Tem 12 clubes no gauchão, porque tudo é no São José. Por que o primeiro jogo do árbitro de primeiro Série A no São José? Porque o trio feminino é no São José. Por que tudo no São José? Parece que o estágio obrigatório é lá no Passo da Areia. Não, é como tu falou, parece o estágio obrigatório dizendo, se tu erra no São José. Pô, isso nos deixa muito chateado, desprestigia o nosso trabalho, porque só eu, o Gabardo, a comissão, o seu Milton Machado, o Júlio Machado, sabemos o trabalho que a gente teve para montar esse grupo, o esforço financeiro que eles fazem para manter os compromissos todos em dia. Hoje o São José é um clube que tem todas as negativas, não deve nada para ninguém. Tem projeto aprovado de lei de incentivo federal e estadual, porque tem todas as negativas. Então o São José faz a coisa certa, mas parece que a coisa certa não serve para muitos. Isso nos deixa muito chateado. É como eu te falei, agora a missão é minha, chegar no vestiário, levantar a cabeça dos caras que sabiam que, por mérito, era para estar na semifinal, então vão jogar Taça Farroupilha. E é obrigado, é um jogo dificílimo, um adversário qualificado, que é o Novo Hamburgo, que é mata-mata. E nós temos aí despedaçado, vou ter que juntar os pedaços hoje dos caras para focar no jogo de sábado. Vamos continuar falando sobre o São José, sobre a projeção do final de semana, sobre o que aconteceu na última segunda-feira, mas agora eu quero falar sobre a tua vida financeira, porque ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul, ele está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha o teu saldo, faz os teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul e confere como ele está bem mais intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Banrisul, o Banco dos Gaúchos, o recado da Luísa e a gente já volta. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o banho arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. De volta com o nosso Virando o Jogo desta quarta-feira aqui na RS Play, no canal 524. Lembrando, acompanhe a nossa programação, segurança, entretenimento, futebol, música, tudo que tu precisa está aqui no 524. E de segunda a sexta-feira, às 2h, a gente tem esse encontro marcado, tá bom? Não me abandona. Newton Batista. É o Newton pobre, tu tá falando do Newton. Esse não é o que distribui, esse é o que recebe o dinheiro. Mas apesar que é bem melhor receber do que repassar, né? Futuro prefeito da Zona Sul de Porto Alegre. Hein? Não. Newton Batista, como tu falou no início do programa, agora é lamber as feridas, levantar a cabeça, reanimar esse grupo, porque eu acho que o baque deve ter sido muito grande, né? Porque tinha controle do jogo, né? Foi uma superioridade absurda, assim, quando saiu 1-0, 1-0. Aí naquela escapada o 2-0 e daí depois tudo que aconteceu. Mas final de semana já tem a Taça Farroupilha,
né? Mais alguma coisa que tu lembre, assim, que dê para projetar, que dê para falar, de conversa, que já teve alguma conversa com o grupo, ainda não? Não, nós damos folga ontem para o grupo e a gente se apresenta hoje agora às 4h30. É aí que nós vamos ter uma conversa e tentar motivar eles e buscar o que nos foi tirado, na verdade. Mas o que eu gostaria de falar, Barbosa, é de alguns colegas teus de imprensa. Opa! Que eu acho que eles devem ter um pouquinho mais de respeito aos clubes do interior. E eu me incluo nos clubes do interior. Tu dá a tua opinião sobre quem tu acha que vai passar ou não num confronto, extremamente normal e é o trabalho deles. Agora, tu fincar que o jogo foi jogado antes do jogo de acontecer, eu acho que é um pouquinho de coerência. E aí eu quero que as pessoas que fizeram isso agradeçam a arbitragem do jogo pelos acréscimos que conseguiu não derrubar o que eles falaram. Porque senão hoje estariam aqui tendo que dar o braço a torcer. Sim. E o pior de tudo, né, Nilton? Tivemos exemplos final de semana. Então, quando chegou na segunda-feira, essas projeções que foram feitas de que era jogo jogado, era algo muito arriscado que eles fizeram. E daí eu tô falando da grande maioria dos colegas, tá? A gente sabe que tem alguns que não têm o mesmo posicionamento. Poderia até citar alguns aqui, mas não vou fazer isso. Mas no sábado, o Grêmio tomou um calor. Ganhou no detalhe. Ganhou no detalhe. Encontrou um pênalti. O resultado do Beira-Rio no domingo, e lá eu estava, não diz o que foi o jogo. Foi o jogo, exatamente. Tá? Se o São Luís faz aqueles 3 gols que foram perdidos no início do segundo tempo, tá? O barraco estava armado. Sim. Aí tu chega na segunda-feira e continuam batendo na tecla que é jogo jogado. Tanto que eu escutei... Teve o Caxias também, né? Que era favorito contra o Ipiranga e perdeu de 2-0 no Centenário. Sem falar na sexta-feira do Caxias e do Ipiranga. Tá? Mas daí, na segunda-feira, meio-dia, tá? Então, quem está nos assistindo sabe de quem que eu estou falando. Se é meio-dia, quem é que está com o esporte meio-dia, você sabe de quem eu estou falando. Os caras fizeram a seguinte declaração. Hoje à noite vai servir para a gente ver a pontuação, tá? Se o Grêmio vai jogar a primeira fora contra o Juventude ou a primeira em casa. Tipo assim, São José tá fora. São José tá fora. Sim. Eles só estavam na expectativa de se o Grêmio ia jogar fora de casa ou em casa. Cara, isso além de projeção, e é como o Nilton falou, é a opinião que todo mundo tem, e a gente tem que respeitar, mas daí é falta de respeito, cara. Tem 11 jogadores ali, tem um grupo, tem um trabalho, é muito complicado, cara, e eu entro na mesma linha que o Nilton Batista vem falando, tem alguma coisa contra a camisa? Tem algo que a gente não sabe, Nilton? Eu acho que o problema é que o São José é de Porto Alegre. De repente, pessoas não queriam ter 3 clubes em Porto Alegre. Tem 2 gigantes lá e tem um pequenininho lá e fico sempre no pequenininho. Cara, outra situação, a imprensa, antes de dar uma informação, ela tem que ver a fonte e se informar. Foi dado num programa esportivo ontem uma informação que não condizia com a verdade. Sobre o posicionamento da direção. Sobre um posicionamento da direção do São José que estava dizendo que foi infantilidade do time, a derrota e não teve erros de arbitragem. Em nem um minuto, ninguém do São José falou isso. Deram a informação errada. A nossa assessoria de imprensa, a Kelly, ligou para o programa para corrigir e foi duramente atacada no programa, dizendo que a assessoria de imprensa do São José é que nem o gramado antigo do São José. É um absurdo. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito. Pessoas que não têm o mínimo de respeito e consideração, antes de falarem a bobagem no programa, vão buscar a fonte, vão buscar a informação. Pegaram a informação furada, que ninguém falou, jogaram no ar e errada é a assessoria de imprensa que foi corrigir. Então, olha, tem jornalistas e jornalistas. E tem pessoas que não merecem estar onde estão. O jogo foi às 8 da noite, certo? 9, 10. Acabou depois das 10 da noite. Por causa dos acréscimos. Poderia ter acabado antes das 10, tá? Mas acabou depois das 10. Que posicionamento que o clube vai ter às 10, 11 horas da noite? Obviamente, tu precisa esperar o dia anterior para entrar com uma representação na Federação Gaúcha de Futebol, que pelo que eu entendi, foi o que foi feito ontem, tu foi até a sede da federação,
foi recebido pelo Voaden, não sei se o presidente da federação estava junto ou não. Cara, o mínimo que tu tem que fazer é da mesma maneira que tu levanta o telefone às vezes para pedir algumas coisas, né? E todo mundo pede. No meio do futebol todo mundo pede, Nilton, né? Pede ingresso, pede camisa, todo mundo pede. Levanta o telefone e faz a mesma coisa. Tipo, olha só, veio uma informação aqui que o posicionamento da direção do São José é de que tá tudo certo, que não teve erro, não tem nada. Isso é verdade? Não, claro que não é verdade. Eu acabei de ser eliminado. Exatamente. E outra, daí eu vou puxar para o meu lado profissional jornalista. Gente, mesmo que não tenha tido nenhum erro durante o jogo, o cara recém foi eliminado. Tu acha que ele vai dizer que concorda com tudo? Nilton, tá no meio do futebol há quantos anos? 20 anos. Se não tivesse um lance polêmico, tu ia, com a cabeça quente ali de uma eliminação, tu vai dizer que não, tá tudo certo, tudo tranquilo. E o mais agravante, né? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ninguém, até porque assim, ó, quando terminou o jogo, eu falei pra Kelly, ninguém na entrevista. Ninguém falou nada, nem jogador, ninguém na entrevista. Pra não falar mais do que devia. Cabeça quente. Então, ninguém deu entrevista, nós chegamos no vestiário, tomamos banho, fomos para a nossa janta, jantamos, viemos para Porto Alegre. Chegamos 2h30 em Porto Alegre, ninguém falou nada. Então, a fonte que deram para esse jornalista que falou isso no ar, não teve fonte. Ele não sei de onde ele tirou a informação. Só que a Kelly, a nossa assessora de imprensa, ela foi corrigir a informação no programa, que o meu diretor me ligou, estão dando a informação no programa agora, o Júlio me ligou, estão dando a informação no programa que o São José não teve erro de arbitragem. Mas para quem eles perguntaram? Ninguém falou isso e eu estou indo na federação agora. Eu já combinei com o Voaden que eu estou indo lá. Então, pegaram a informação não sei de onde e a menina foi corrigir o erro deles e foi atropelada por outro jornalista que não foi quem falou da informação. Se a correção fosse feita pela assessoria do Grêmio, do Inter, do Juventude, do Caxias, do Palmeiras, do Flamengo, do raio que o parta, a atitude seria a mesma? Claro que não. Parece que o São José não pode errar, né? E eu quero aproveitar o espaço aqui para agradecer ao Leandro Voaden, que foi muito solícito comigo ontem. Vimos vários lances de vários jogos, me explicou toda a situação e sabemos o que a gente conversou lá e o que ele me falou, ele vai verificar todas as coisas que eu aleguei para ele, mas me abriu as portas, me atendeu, foi muito solícito e também fui muito respeitoso com ele, de maneira alguma foi desrespeitoso, como não fui com o Francisco no final do jogo também. Eu fui questionar ele, mas em momento algum fui desrespeitoso, porque essa é a nossa conduta, a gente procura fazer as coisas certas. E a gente fica chateado, até comentei com ele, todo mundo erra. Jogador erra, árbitro erra, tudo bem, mas quando tu trabalha em grupo, tu não pode ter a prepotência de tu falar, não, é isso e acabou. Ouve os outros. Tu está no calor do jogo, tu é o árbitro, tu está no calor do jogo, mas as pessoas que estão na cabine do VAR, os teus auxiliares, eles estão mais tranquilos do que tu que está no olho do furacão. Então escuta as pessoas. Poderia ser diferente, teria que ser diferente, mas infelizmente não foi. Isso nos chateia bastante, mas eu agradeço ao Leandro Voaden e tudo que ele me ouviu, que ele conversou comigo, que ele me mostrou. E não é a primeira vez, viu, que ele me atende e tem essa postura comigo. Eu acho que ele está na postura certa e tenho certeza que ele vai conversar com as pessoas que estavam envolvidas para que não venha acontecer isso novamente, né? Nem com São José e nem com outro clube, porque os clubes do interior sabem o sacrifício que é, o trabalho que é para fazer uma campanha que o São José fez, com a folha que o São José tem, ficar a quarta melhor campanha na fase classificatória. Não é para qualquer um. E primeira vez que eu vi no teu programa que eu falei isso, nós montamos um time, não fui eu que montei, fui eu, o Gabardo, o Anderson, o Lucas Murilo, nós montamos um time extremamente competitivo, que vai brigar pelo prato de comida. E te falei ainda, na vontade ninguém vai me ganhar. E na vontade ninguém me ganhou. Mas, infelizmente, aconteceu esse episódio de estar com um jogador a menos, ter perdido o capitão do time, o emocional já está, porque os caras estão jogando ali, eles não sabem como é que está o Fábio. O Fábio saiu de ambulância para o hospital. Os caras estão na cabeça, o que aconteceu com o Fábio? Então os caras não sabem nem o que aconteceu com o capitão do time, com a referência. Então já está abalado psicologicamente, está correndo pra caramba.
tem um jogador a menos. E aí a gente tem esse episódio de 9 minutos, depois virou 10 e terminou com 11. E mais o agravante. Aí dá a confusão toda. Acaba o jogo, manda todo mundo viajar. Não, ele retorna o jogo mais 3 ou 4 minutos. Cara, não existe isso. Não existe. Aquilo ali era um convite para dar mais confusão. Graças a Deus que os jogadores estavam com a cabeça tranquila e não teve nada. Porque assim, a minha comissão entrou no campo só para tirar os meus atletas da confusão. Isso está no VAR e está gravado. Mas, infelizmente, tem membro da comissão do Juventude que entrou em campo, pegou meu jogador pelo pescoço, rasgou o colete do meu jogador e o nosso árbitro Francisco Dias, com a ajuda do VAR, não colocou na súmula e não expulsou. São coisas que não dá para entender. Já fica o convite aqui também para o Voaden, para o Leandro Voaden, para que ele venha aqui, vamos bater um papo, fazer uma avaliação aí do que ele está vendo de arbitragem no futebol gaúcho, nesse início de 2026. Acho que seria um papo bem interessante. Então já fica aqui o convite para o Leandro Voaden e depois vou formalizar isso daí também no telefone. Mas, Nilton, o Maurício, e ele me lembra aqui no ponto de que no Campeonato Cearense, tá, voltou a ter entrevista após o jogo da arbitragem. Eu acho que seria algo a se repensar aqui no Rio Grande do Sul de novo, tu não acha? Olha, o que eu te digo assim, Barbosa, eu posso estar errando no que eu vou te falar, tá? Porque eu não vi o lance no VAR. Mas o Francisco Dias apitou São José e Novo Hamburgo, nós não ganhamos o jogo, nós empatamos, eu fui até o vestiário no final do jogo elogiar a arbitragem dele. Tipo, cara, a melhor arbitragem que eu vi até agora foi tua. Depois disso, o Francisco apitou São Luís e Ipiranga, em Ijuí. Teve um pênalti para o São Luís, pro Ipiranga, aliás, pro São Luís e pro Ipiranga, pro São Luís, o jogador do Ipiranga que visualmente ele nem toca na bola, nem toca no jogador do Ipiranga, ele toca só na bola. Foi marcado o pênalti. Eu não sei se foi pênalti mesmo ou não foi, mas foi duvidoso. Só que se ele errou nesse pênalti, que eu acho que ele errou, ele devia ser punido, afastado. Ele não foi, ele foi escalado para o jogo de São José com Juventude. E aí não consigo entender o critério disso, entendeu? Então, é a famosa falta de critério da nossa arbitragem. E não é exclusividade só da arbitragem aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente vê muito aí pelo futebol brasileiro também. Mas, Nilton, levantar a cabeça, final de semana tem compromisso, agora é a Taça Farroupilha. O que pensa o São José nessa reta final aí de regional, de estadual, de Campeonato Gaúcho? O São José entrou na competição com um objetivo, que era buscar a vaga para a Copa do Brasil, que muda o patamar financeiro do clube em 2027. E, como nós não conseguimos passar para a semifinal, nós agora temos a Taça Farroupilha, que nós, para ganhar essa vaga, nós somos obrigados a ganhar a Taça Farroupilha. Então, nós temos um grande adversário com um treinador que nos conhece bem, baita profissional, Rogério Zimmermann. Para mim, é um dos mais estudiosos e especialista o que ele vê no vídeo acontece no campo. E é duas equipes que se conhecem, né? Sim, fizemos amistosos, fizemos jogo primeiro, então a gente sabe da dificuldade que vai ter, vai ter com esse adversário. Primeiro jogo fora, segundo em casa, mas o São José tem um objetivo que é ganhar a vaga para a Copa do Brasil. Então, para isso a gente tem que passar pelo Novo Hamburgo de alguma maneira, né? Ganhando ou lá ou aqui, ou nos pênaltis, eu não sei. E depois pegar o ganhador de São Luís Puta, tá a segunda vez que me foge o nome do São Luís e Caxias. O outro jogo São Luís e Caxias e São José e Novo Hamburgo. Para tentar buscar essa vaga para a Copa do Brasil, que é muito importante para nós pelo Campeonato Gaúcho, né? Então, a gente precisa ser campeão da Taça Farroupilha. Então, temos 4 adversários qualificadíssimos, que já enfrentamos 2 deles, não enfrentamos o São Luís, mas hoje vamos conversar com os atletas, focar no trabalho e continuar a nossa saga, porque nós temos um objetivo e nós vamos até o último minuto atrás dele. Nilton, obrigado. Obrigado mais uma vez. A porta, não preciso nem falar, está aberta para o São José sempre e que numa próxima oportunidade a conversa seja
com outra pauta, né? Que a gente possa falar de algo mais justo, que a gente sabe no futebol que muitas vezes não acontece, tá? Eu te agradeço o espaço, Barbosa. Peço desculpa pelo desabafo aqui, mas é que quando as coisas acontecem com Grêmio, Inter ou Juventude, a repercussão é uma. Quando acontece com São José, tu imagina se é o Grêmio ou o Inter que acontece isso no jogo contra o Juventude? Essa hora já estaria todo mundo preso, entendeu? Mas como é o nós São aqui José? vamos seguir dando voz sempre. Sempre que precisar, a gente vai estar com a porta aberta aqui. Por isso que eu agradeço o espaço aí. Uma boa tarde para todos. Manda um abraço para todo mundo lá. Grande Nilton Batista, executivo de futebol do São José, conversando conosco no Virando o Jogo desta quarta-feira. Para vocês, aquele abraço e até amanhã. Virando o Jogo. Apoio Banrisul.